irmãos, que seja essa a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está aqui presente neste lugar. Com muito respeito à presença do Senhor e reverência à sua palavra, vamos ler a palavra de Deus em 2 trechos. E neste mês, quando nós iniciamos o tema Servindo a Deus em Família, eu quero começar a minha palavra deste mês falando sobre inimigos do homem, inimigos do lar, inimigos da casa. Livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, no capítulo 7. Miqueias fica logo depois de Jonas, no capítulo 7, vamos ler verso 6. Vamos falar sobre os inimigos da casa. Miqueias, capítulo 7, verso 6. Muito embora fosse uma profecia para aquela época, você vai perceber que depois Jesus se utiliza dela para mostrar a sua continuidade em relação às eras. Diz assim: pois o filho despreza o pai, e a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são seus próprios familiares, ou são os da sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versos 34, 35 e 36. Mateus capítulo 10, versos 34, 35 e 36. Não pensem que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa, ou da sua própria família. Esses 2 textos não são muito confortáveis de ser lidos, irmãos. Eles nos incomodam. Eu acredito que traz um incômodo ao seu coração, como trouxe ao meu, quando comecei a preparar esta mensagem. Obviamente, quando Jesus se utiliza desse texto, ele está falando de duros momentos de perseguição, em que alguns da família abraçarão a fé cristã, e por o terem feito, serão rejeitados pelos seus familiares. E nesse caso está posta a dissensão, e essa pessoa terá que fazer uma escolha, porquanto Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o contexto desta passagem é o contexto de intensa perseguição dentro de uma casa, por alguém que decidiu abraçar a fé cristã, decidiu obedecer às Escrituras e viver segundo o propósito de Deus. Segundo Jesus, não seria nada simples, nada fácil, traria uma cisão no meio da família. Todavia, quando eu penso sobre isso, ou pelo menos convivendo com famílias de cristãos e com tantas outras pessoas que buscam na igreja, buscam em nós, pastores, um conselho para agir com suas famílias, eu percebo que na maior parte das vezes, esse estado intenso de divisão, de dissensão dentro de casa, não é provocado por perseguição religiosa ou por perseguição à fé cristã, e sim por outros fatores. O que eu tenho percebido é que as pessoas, não obstante sejam cristãs, enfrentam seus problemas, suas lutas, seus desafios, mas vez por outra se veem tendo que lidar com inimigos dentro da sua própria família. Quem são esses inimigos? Nós vimos agora há 2 semanas, a partir de Efésios capítulo 6, Paulo dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades.
Então, se a nossa luta não é com pessoas, mas sim com essa ação do maligno impetrada sobre as nossas casas, de quem exatamente Jesus está falando? Provavelmente isso implica dizer que existem elementos que vão cercar as nossas casas, os nossos lares, na tentativa de destruí-los, contra os quais nós vamos ter que aprender a discernir, a lutar com muita fé, com muita determinação, mas também com inteligência. O Novo Testamento nos ensina que nós temos 3 inimigos ferrenhos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, nós o conhecemos muito bem. Existem 3 palavras gregas que são traduzidas como mundo nas Escrituras, e elas aparecem somadas 185 vezes no Novo Testamento. Primeiro, a palavra cosmos, que é o lugar de todas as coisas. Cosmos tem a ver com o universo em geral. A palavra cosmos significa coisas em ordem. A segunda é ecúmenos, é habitação dos humanos, é povo, gente. E a terceira é era, que significa postura, cultura, sistema, modo de viver. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo e nem o que nele há, está falando de não amar o sistema. João também diz lá no capítulo 5, verso 19, que o mundo inteiro, completa, jaz no maligno. O que significa que nós estamos vivendo num mundo impregnado de ódio, de maldade, de maledicência, de toda sorte de coisas ruins, de engano, de mentira, de fraudes, de toda sorte de coisas que são abomináveis. E elas interferem na nossa vida, claro que interferem. Por vezes elas nos alcançam. Por vezes elas determinam o nosso padrão de comportamento. E devemos tomar cuidado com a influência do mundo. O diabo, que é o nosso segundo grande inimigo, você também sabe de quem eu estou falando. Não estou falando de um ser fictício. Nos meus 2 últimos sermões, nós o destacamos aqui, biblicamente, como um ser caído, em rebelião, em oposição contra Deus, que é destinado ao lago de fogo e enxofre, mas que está faminto por almas. Está ansioso por matar, roubar, destruir, por devorar pessoas, devorar lares, tirar a paz das pessoas, a fim de que as pessoas possam acompanhá-lo no desfecho do plano de Deus para ele. E aí tem muita gente dando bobeira, muita gente abrindo espaço, brecha, dentro das suas casas, e dessa forma dando a ele legitimidade para agir com toda eficácia, com toda liberdade dentro das suas casas. Cuidado com esse grande inimigo, ele é real, não brinque, ele é real. Terceiro grande inimigo é a carne. A carne tem a ver com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa vontade imperativa, com os nossos desejos humanos. O velho homem, a velha natureza, tão destacada por Paulo, essa farsa que habita dentro de nós, já está mais do que provado que os seres humanos, ainda que em bons ambientes, possuem uma capacidade intrínseca de autodestruição, de destruição da sua própria espécie. A cultura mostra isso para nós o tempo todo. Por melhor que seja a vida das pessoas, por melhor que elas estejam morando, vivendo e recebendo benefícios e provisão, elas têm essa capacidade destrutiva. E às vezes parece ser fácil detectar, condenar e tentar combater os erros dos outros, os pecados dos outros. E às vezes é praticamente impossível que a gente enxergue os nossos próprios pontos cegos, os nossos próprios pecados e a nossa contribuição para essas batalhas que acontecem dentro das casas. A inimizade nem sempre é culpa do outro. Talvez, na maioria das vezes, não seja. Há uma parte nossa. Mas às vezes a gente se recusa a ouvir isso. E você diz, sou sempre eu que tenho que reconhecer. Sou sempre eu que tenho que dar o primeiro passo. Sou sempre eu que tenho que pedir perdão. Ou sempre eu tenho que perdoar. Você nunca faz isso. E a gente imagina, então, que o outro é totalmente culpado pelo que está acontecendo. Mas há uma parte em nós que contribui grandemente para esta guerra dentro da família. A carne está ligada aos instintos humanos.
e nós os utilizamos o tempo todo. Nós o aplicamos às mais variadas situações e as reações que nós adotamos como mecanismos de defesa, a imposição da nossa vontade, a predominância das nossas conveniências. E aí, haja inimigos. O lar tinha que ser um lugar de paz, vira um lugar de guerra. Tinha que ser um lugar onde você recobra o ânimo para superar os desafios de viver neste mundo tão terrível e sobreviver. O lar deveria ser um oásis no meio do deserto. Deveria ser um lugar onde você tem pleno prazer em estar. Mas pelo menos não tem sido assim, talvez com a grande maioria de nós. Por quê? Porque lares são habitados por seres humanos que possuem ego, vontade própria. E nós estamos impregnados dessa vontade pessoal, desses direitos próprios. E saímos na defesa do nosso próprio eu. E às vezes não temos nenhuma, ou temos pouca, ou nenhuma disposição de dar um passo atrás e ceder espaço para os demais que vivem debaixo do nosso teto, da nossa própria família. Talvez, meus queridos, não haja sobre a face da terra um lugar onde nós sejamos mais autênticos e mais egoístas, senão dentro da nossa própria casa. A casa é o lugar do desnudamento pleno. A casa é o lugar onde nós depomos as nossas máscaras. Dentro de casa, nós somos exatamente o que somos. Não somos diferentes, nós somos o que somos. Você não consegue ser hipócrita dentro da sua casa. Você é o que é. Fora dela, em outros ambientes, nós queremos projetar uma imagem e queremos nos adequar a determinadas circunstâncias, justamente porque a gente quer ser aceito, porque a gente tem interesse. Mas dentro de casa não. Dentro de casa nós somos autênticos, totalmente autênticos. Então me permitam, a partir desse texto, falar hoje sobre algumas atitudes que potencializam essa multiplicação de inimigos dentro de casa, que favorecem, que ajudam, não inimigos que vêm por perseguição ao nome de Jesus, mas inimigos porque a gente simplesmente não soube se relacionar com a vida e com as pessoas que estão morando debaixo do nosso próprio teto. Me permita falar sobre algumas dessas atitudes, e eu quero sustentar essa minha proposição usando alguns exemplos do Antigo Testamento, de lares, de famílias, que nos aproximam das Escrituras, porque a Bíblia é um livro de biografias, a Bíblia conta a história de pessoas, então os exemplos bíblicos são muito bem apropriados à nossa realidade. Quais são algumas atitudes que quando nós adotamos, nós potencializamos os conflitos dentro de casa e criamos inimigos? Eu vou destacar 5, não vou conseguir falar sobre todos hoje, então eu vou continuar essa mensagem domingo que vem e talvez no outro, mas eu quero falar sobre 5. O primeiro deles é o desacordo. O segundo é a rejeição. O terceiro é a ira. O quarto é a lascívia. E o quinto é o descontrole. Desacordo, rejeição, ira, lascívia e descontrole. Deixa eu começar falando um pouco sobre desacordo. Quando eu falo sobre desacordo, eu estou falando sobre independência um do outro. Eu estou falando de duas pessoas que estão morando debaixo do mesmo teto, 2, 3, 4 pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas que são indivíduos, que não possuem uma ligação estreita um com o outro. Estou falando sobre independência, estou falando sobre autossuficiência, estou falando sobre uma atitude que é totalmente oposta à proposta, ao real sentido
que Deus atribui a um casamento, por exemplo. A Bíblia diz que quando duas pessoas se unem dentro da vontade de Deus, elas se tornam o quê? Uma só carne. Uma só carne. Portanto, poucas coisas tornarão um lar tão forte quanto a perspectiva correta e bíblica, a profunda compreensão do que é unidade na Bíblia. Unidade é um conceito muito destacado nas Escrituras, porque a unidade provém de Deus. Deus é um Deus triuno, ou trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há separação entre eles. Há uma absoluta fusão, absoluta unidade entre os seres da Trindade. E tal qual eles são um, a proposta do Evangelho é que nós coloquemos a unidade também em prática na nossa vida. Que sejamos um, tanto quanto Ele é um, dentro de casa, no meio das famílias, ou no meio da igreja, que é a família de Deus e o povo de Deus. Por isso Jesus, quando ora lá em João, capítulo 17, verso 21, ele declara o seguinte: eu rogo, Pai, não só por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, através da tua palavra, para que sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso me lembra a história de uma família, lá no Gênesis, muito peculiar. Um pai, mãe e 2 meninos, gêmeos. Um nasceu alguns minutos antes do outro, portanto é o primogênito, é o mais velho. E eles começam a crescer. E a mãe, por uma questão de afinidade, de personalidade, começa a se aproximar do mais novo. E o pai, pela mesma razão, começa a se aproximar do mais velho. A divisão foi posta no lar. Pais, ouçam o que eu vou falar para vocês. É muito comum que a gente se identifique com um dos filhos ou tenha pontos em comum com um dos filhos. Mas tome muito cuidado para que isso não se transforme numa preferência pessoal. Esta preferência de filho para filho é maligna, é altamente destrutiva à unidade da casa. E o que acontece é que Rebeca começa a dividir o seu pensamento em relação a Isaac, seu marido. Um pensa de um lado, o outro pensa do outro. E talvez eles não percebessem que isso foi separando eles cada vez mais. Ao ponto de Rebeca tomar uma atitude tão insana na velhice do seu marido. Porque no dia que Isaac escolheu para abençoar Esaú, o filho mais velho, primogênito, ela entra em acordo com o filho mais novo, numa mentira desmedida, triste, e ela engana o marido, e o filho é cúmplice. Jacó é o suplantador, Jacó é o enganador, e entra em acordo com a mãe para mentir, e roubar, e trair o irmão mais velho, e eles o fazem. E a atitude insana desta mulher, ou dos dois, porque ambos são culpados, pai e mãe são culpados. Esta atitude dos dois gerou um universo de mentiras, potencializou o conflito dentro de casa e colocou um irmão contra o outro, se tornaram inimigos dentro de casa, por um erro que começa nos pais. Esaú e Jacó se separam, um do outro, por 40 anos, movidos por um forte sentimento de vingança e de morte. Deixaram de usufruir da presença um do outro. Jacó nunca mais viu o pai e a mãe. E o pai e a mãe nunca mais viram Jacó. E morreram. E Jacó não foi para o enterro dos pais. Perderam a vida. E este homem agora vai para uma terra estrangeira e passa 40 anos afastado do seu único irmão. E lá ele tem a sua família e os seus filhos, mas os filhos dele não têm nenhuma relação com os filhos do irmão. Os primos não se conhecem, os primos não se relacionam.
se tornaram inimigos até hoje. Até hoje, esse conflito perdura. Todas as vezes que você escutar que está acontecendo guerra no Oriente Médio, lembre-se que esse negócio começou com uma divisão entre marido e mulher. Maridos e mulheres devem trabalhar muito, intencionalmente, para preservar a unidade do casal, unidade de propósito, unidade dos planos da casa, unidade das decisões, unidade no planejamento financeiro, unidade na visão do futuro para casa, porque casa dividida não subsiste. Eu tenho visto muitos casais que estão aderindo a esta filosofia maligna, mundana, que diz: eu sou o que sou eu mesmo, eu não sou de ninguém, ninguém tem nada a ver comigo. Como não? Eu não devo satisfação da minha vida para marido, eu não tenho que prestar contas da minha vida para a esposa. Como não? Você casou, então você é uma só carne com ela. Como não? Deve sim. Eu não estou mais na casa dos meus pais. Presta atenção, você pode não morar com os seus pais, mas se você ainda não tem sua própria família, e não gere a sua própria vida, tem o seu próprio trabalho, o seu próprio sustento, e supra as necessidades da sua casa, se você ainda não assumiu responsabilidade por um lar, você permanece sob a autoridade dos seus pais. E se está sob a autoridade dos pais, deve sim satisfação a eles. Este sentimento maligno de independência está destruindo muitas famílias. Por isso eu peço que os filhos que aqui estão nessa condição me ouçam. Enquanto vocês vivem sob a autoridade dos pais de vocês, preservem o respeito, a honra e a unidade com eles. Mesmo que eles sejam muito diferentes de você. Mesmo que eles sejam, no seu parecer, por vezes injustos, chatos, atrasados, problemáticos, mas eles são seus pais e foram colocados como autoridade de Deus sobre a sua vida. Pense nisso. Pense nisso. Tem muito jovem começando a sua vida familiar, o seu lar já rachado, porque não consertaram as coisas dentro de casa, não souberam lidar com as questões familiares. E como consequência, estão perpetuando isso, levando esses problemas não resolvidos numa mochila nas costas para o seu relacionamento futuro. Se vocês querem a bênção de Deus, preservem a unidade no meio da família. Há um tempo, claro, em que os filhos vão viver sem essa presença tão próxima dos pais. Mas vai ser um tempo limitado. Daqui um pouquinho, eles vão ter que conviver com os pais também. Porque o propósito de Deus não é que filhos internem seus pais em asilos no final da sua vida e digam: eu vou lá uma vez por mês, ou eu mando um zap porque o meu velhinho é bem conectado. E aí eu não preciso ir mais. Graças a Deus pelo zap, porque eu mando uma mensagenzinha e não preciso mais ir lá. A Bíblia diz que cabe aos filhos a responsabilidade de manter e de cuidar dos seus pais em idade avançada. Você pode escapar, mas nós vamos prestar contas a Deus disso. Mateus capítulo 18, verso 19, Jesus diz: também vos digo, que se 2 de vós concordarem acerca de uma coisa, uma só coisa, que pedirem, isto lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então pergunte para você mesmo, como são as decisões em família? Você omite, ouçam, casais que estão aqui, você omite planos e decisões importantes do seu cônjuge, do seu marido ou da sua esposa, porque você acha que ela não vai concordar com você e não vai te apoiar? Então você vai e age independente dela? Você compra coisas, faz investimentos, compra bens, sem entrar em acordo com seu marido ou com sua esposa, e depois você fica escondendo deles a realidade? Você esconde informações do seu cônjuge?
Ah, eu não vou mostrar o extrato do meu banco para minha mulher, não. Senão ela gasta todo o meu dinheiro. Você omite, você esconde. Isso é um casamento? Isso é realmente um casamento? Você acredita que isso seja um casamento? Você vai a determinados lugares e inventa histórias para disfarçar? Porque sua família pode não ver, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, pode não ver você, mas Deus no céu está vendo, ou não está? O Senhor está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos para os abençoar, mas está sobre os injustos para os punir, corrigir. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você mantém segredos com outras pessoas que o seu cônjuge desconhece? Isso é totalmente errado, totalmente fora de propósito. Unidade no casal tem que ser protegida. A unidade entre o casal e no meio da família tem que ser fortalecida diariamente. Satanás está à procura de lares onde a unidade é fragilizada, onde as opiniões são divididas, onde não há unidade espiritual. Esses são lares vulneráveis, são lares mais fáceis de ser penetrados pelos seus agentes do mal. São lares que oferecem pouca ou nenhuma oposição aos intentos malignos. Você quer diminuir sua possibilidade de ter inimigos em família? Sim ou não? Proteja a unidade da sua casa. Ore por isso. Dê um passo atrás. Voltem a conversar. Não briguem e deixem isso para resolver no dia seguinte. Resolvam no mesmo dia. A palavra de Deus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Não pode deixar para depois. Tem que resolver a questão. Algumas vezes, alguns casais se unem para fazer o que é errado. Não é esse tipo de unidade que eu estou falando, a Bíblia mostra isso. Abraão entrou em acordo com Sara para fazer o que não deviam fazer, para ter filhos de quem não era para ter. Você viu aqui Rebeca e Jacó, Rebeca fazendo esse acordo com o filho, para enganar o pai. Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo, todos eles corrigidos duramente por Deus. É unidade no bem, unidade no bem. Segundo, vem a rejeição. Eu chamo de rejeição o amor condicionado, o amor condicional. Amor condicional é quando você estabelece condições e parâmetros na adequação do seu próprio eu, da sua própria vontade, para amar os outros. É quando você descobre ou percebe que os membros da sua família não são aquilo que você gostaria que eles fossem, e eles não fazem o que você gostaria que eles fizessem, e eles não possuem as mesmas preferências que você, e eles não se enquadram nas mesmas regras e no mesmo formato, e aí isso vai agredindo você, vai deixando você aborrecido, vai deixando você chateado, e aos poucos isso vai potencializando os conflitos, e chega num determinado ponto, num momento dessa história, em que você acaba desejando que essa pessoa saia de perto de você. Não quero mais viver com ela. Não quero mais esse marido. Não quero mais esses filhos. Não quero mais. Porque viver longe deles parece ser mais confortável. Lá no Gênesis tem a história dos irmãos, filhos de Jacó agora, que talvez tenham aprendido com o pai, essa tendência de esconder as coisas, de mentir, de trair dentro de casa. E a Bíblia diz que tinha um filho mais novo, chamado José, e Jacó também tem uma preferência por ele, e os irmãos sabem disso.
E o pai favorecia mais a José e a Benjamim do que os demais 10 filhos. E eles ficavam magoados com isso e ficavam com ciúmes daquele irmão. Ciúme entre irmãos é altamente corrosivo. Destrói casas. Existem pessoas que têm ciúmes dos seus irmãos guardado no coração há anos, muitos anos. Alguns já receberam a Cristo, mas ainda não confessaram esse pecado, não se humilharam e não se colocaram diante de Deus, para que Deus trate isso na sua alma. Isso vai estragando a pessoa por dentro. E os irmãos de José olhavam para ele, e José é um adolescente, sonhador, cheio de planos, cheio de ideias, e as ideias dele são megalomaníacas, e de vez em quando ele fala de domínio, ele fala que ele vai crescer tanto que ele vai ficar maior do que os irmãos, do que o pai, do que a mãe, e os irmãos vão ficando irados com isso, revoltados com isso, e não querem mais esse menino por perto. Eles tiram esse menino do caminho deles, eles querem ter a vida deles, e não querem que esse menino se aproxime. É o mundo deles, é a história deles. E eles não querem José por perto. E o dia em que José vai, obedecendo ao pai, levar suprimento para os irmãos, e ele vem de longe, isso gera um mal-estar no coração dos irmãos, eles dizem: a gente não aguenta mais esse menino sonhador, esse menino bobo, esse menino cheio de objetivos de vida dispersos, difusos, imaturo, crianção. Vamos dar um fim nesse menino? Vamos tirar a vida dele? Bora! Vamos matar esse menino aqui. Aí um deles fala: não, peraí, gente, matar também não. Vamos vender esse menino aí, ó. Vem uma caravana lá de ismaelitas, eles procuram escravos, vamos vender ele, a gente ganha um dinheiro. E fizeram isso. Pegaram o menino, venderam o menino foi embora, levado como escravo. Numa época em que ninguém conseguia identificar. E eles voltam para casa e trazem a túnica dele, manchada de sangue, e falam: olha, pai, o que nós achamos? E o pai chora desesperado, a perda de um filho que não morreu. Traição em família, rejeição dentro da casa. Jesus ensina o contrário. Há uma expressão extraordinária de Jesus em João capítulo 13, verso 1. O texto diz assim: foi bem no finzinho, quando Jesus já estava para ser traído pelos discípulos, pelo Judas Iscariotes, e ser abandonado pelos discípulos. Então ali pertinho, já depois de ter convivido 3 anos com os discípulos, o texto diz assim, João 13:1: tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Uma interessante expressão: tendo amado, amou, uma redundância. Tendo amado, amou-os até quando? Até o fim. Paulo ensina em 1 Coríntios 13 que o verdadeiro amor jamais acaba. Jamais acaba. Ouça bem, o verdadeiro amor jamais acaba. Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Esta redundância demonstra a seriedade e a relevância do conceito de amor ensinado por Jesus a nós. Amar até o fim significa não abdicar deste amor só porque você conheceu a pessoa e ela não era o que você esperava, então você se decepcionou. Só porque o outro acabou se revelando a você e você percebeu que ele não era o príncipe encantado, ele era o sapo. O sapo de verdade. E aí você fica aborrecido e diz: eu não quero mais esse marido, não quero mais essa mulher. Como eu disse, o lar revela quem as pessoas são de verdade, e por isso, se você que está aqui não é casado, está namorando, ou pretende namorar, investigue muito bem a relação do seu namorado com a família dele, ou da sua namorada com a família dela, porque dentro de casa ele é autêntico. Foi Benjamin Franklin que disse assim: antes de casar, abra muito bem seus olhos, depois de casar, feche-os totalmente. Para preservar uma família, para preservar, é necessário você fechar os olhos. Você aceitar os membros da sua família como eles são, em cada fase
da vida, porque as pessoas mudam. Os filhos nascem diferentes uns dos outros. As pessoas adquirem traços de personalidade diferentes, possuem gostos diferentes, preferências diferentes também. Eu queria dizer aos pais que estão aqui, que filhos não são encomendas de luxo, bibelôs que você encontra nas vitrines da vida, não são. Eles vêm parar na nossa casa pela vontade soberana de Deus, e eles trazem tudo com eles já trazem uma carga de personalidade, uma genética, e eles estão dentro da nossa casa, e não tem como escolher. Cuidado com essa história de preferência entre filhos. Há um tempo atrás, eu fui pregar em em Santo Antônio de Jesus, e Deus falou algo muito profundo ao meu coração, numa visita que eu fui fazer com o pastor Eli. O pastor Eli me levou para visitar uma família, em que o casal, já de idade, teve 3 filhos, na faixa, quando eu os conheci, eles estavam aí, entre 30 e 40 anos, um pouco mais. Os 3 seguidos um ao outro, os 3 tiveram uma síndrome, que gerou uma má formação. Então não cresceram, ficaram pequenininhos assim, são desse tamanho, mas são adultos. E alguns deles têm uma dificuldade muito grande de se movimentar, eles não andam, eles ficam em cadeiras de roda o tempo todo. E eu fui visitar aquela família e conheci a história. A mãe teve o primeiro filho e ele veio com esse defeito, e ela disse, não, eu quero tentar um outro, e tentou, e o segundo veio com defeito, e ela tentou novamente, o terceiro veio com defeito. Pense em 3 pessoas extraordinárias, crentes, tementes a Deus, inteligentíssimos. Eles tinham uma empresa, na época, tipo uma gráfica, uma empresa de propaganda, trabalhavam com computador, super conectados à tecnologia. E eu conversei com eles assim, fiquei admirado de vê-los, amando a fé cristã, tementes a Deus. Mas sabe o que mais me deixou impressionado naquela casa? Foi a mãe. Eu olhava para o olho daquela senhora, e o que eu via na face dela, era um ar de serenidade, de paz interior. Uma tranquilidade de alma. E eu tentava encontrar naquele diálogo alguma coisa que dissesse, olha, esta mulher está sofrendo porque ela tem 3 filhos com problemas que não são suficientes, que precisam de cuidados como se fossem bebês, e ela dedicou a vida inteira, os últimos 40 anos da vida dela, ela dedicou cuidando desses meninos. Esta mulher deve estar exaurida, cansada, enfadada da vida, da dificuldade, do desafio. Mas não, eu vejo nela uma mulher serena, uma casa simples, mas muito bem arrumada, limpa, cheirosa. E nós chegamos de surpresa, esses meninos muito bem limpos, arrumados, com um negócio assim, extraordinário. Uma mulher em paz no seu coração, amando esses filhos. Eu saí daquela casa dizendo, Deus, eu não tenho problemas, eu sou tremendamente egoísta, Senhor. Eu sou um ser totalmente egoísta. Eu estou reclamando da minha vida, não sei do que. Mas eu olho nos olhos daquela mulher e eu vejo um coração em paz. Uma mãe que não rejeitou esses filhos. Uma mãe que os amou. Que fez do cuidado desses filhos a sua missão de vida. Se você conversar com essa mulher, ela não vai falar nada sobre realização profissional, sobre grandes projetos, sobre coisas extraordinárias. Não, ela fala, minha missão de vida, Deus me deu essa missão, é cuidar dos 3, eu vou cuidar até meu último fôlego de vida. Em paz, com alegria no coração, sem confusão, sem peso. Meus queridos, a inimizade, quando as inimizades começam a acontecer em casa, elas podem ser resultado de rejeição. Você está rejeitando um membro de sua família. Você não o aceita como ele é. Eu não estou dizendo que nós não devemos mudar hábitos nossos para nos adequar uns aos outros. Quando nós vivemos num lar em família, sim, nós temos que nos esforçar para nos adaptar um ao outro e cuidar um do outro. E dar um passo atrás. Mas personalidade ninguém muda. Ninguém muda.
E de novo, em cada fase da vida, porque nós mudamos, nós envelhecemos, todo mundo envelhece, muda, se altera, engorda, perde cabelo, começa a roncar. E aí você lembra lá do altar, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Está na hora de provar isso. Mas o egoísmo toma a gente e a gente rejeita as pessoas. E a gente esquece. Aceite seus familiares como eles são. Inclusive a sua sogra. Parece ser uma piada isso, mas não é. Eu queria dizer para você o seguinte. Nós escolhemos sogra e sogro. Vou falar de novo, acho que você não ouviu. Nós escolhemos sogro e sogra. Por exemplo, o presidente atual do Brasil é Temer e ele está sendo acusado de ser um fraudador, um traidor. Mas ele está exercendo o papel que lhe foi dado. Foi dado a ele o papel de ser vice-presidente. E quem votou nele como vice-presidente? O mesmo público que votou na presidente. Daqui um pouco nós vamos eleger o prefeito de Salvador. E você vai votar no prefeito e junto com o prefeito vem quem? O vice-prefeito. Você escolhe o vice-prefeito, sim ou não? Claro. Você tem que saber quem ele é. Porque se ele é gente ruim, você não pode votar no prefeito, porque você é responsável por ele lá dentro. O que eu estou dizendo para você é que quando você começa a namorar aquela moça bonita, interessante, inteligente, e você vai visitá-la, e você toma um susto com a mãe dela, mas mesmo assim, você leva essa moça para o altar. Você escolheu sogro e sogra. E eles vão ser seus pais também. E você vai ter que preservar a unidade, o amor e o cuidado, e não pode rejeitá-los. Você não pode rejeitar a família do seu cônjuge. Não é justo, você escolheu. Ah, pastor, você não conhece meus cunhados. Eu sei, dizem que cunhado não é parente, é agregado. Mas você escolheu os cunhados. Você foi fazer parte daquela família. Isso tem que estar claro na nossa mente, para que a gente não viva rejeitando as pessoas. Ok, as demais eu vou falar nos próximos domingos. Mas eu queria encerrar minha palavra de hoje fazendo algo muito interessante. Quando Neemias estava lá na Babilônia, e ele era um judeu e foi levado cativo, estavam se completando os 70 anos do cativeiro babilônico, Deus tocou no coração dele, e ele quis saber o que estava acontecendo em Jerusalém, e quando ele recebeu as notícias, ele ficou profundamente triste com a história dos seus irmãos, porque a cidade estava em plena miséria. E ele senta, chora, ora, e diz, Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não posso ver meus parentes, a minha família, o meu povo, totalmente destruído, e ficar aqui numa boa, eu não posso. Então ele ora, ele chora, ele confessa o pecado, ele assume responsabilidade, e ele elabora um plano e pede que Deus o oriente. Deus orienta e abre as portas, ele consegue recurso, e este homem volta para Jerusalém, mobiliza o remanescente de Israel e começa a fazer uma revolução enorme, porque ele reconstrói a cidade toda em 52 dias. Algo extraordinário, um dos feitos mais incríveis de liderança. Mas lá no capítulo 8 de Neemias, depois de ter mobilizado esse povo todo e estar trabalhando e reconstruindo os muros e as portas e dando já uma geral no templo de Jerusalém e uma garibada e arrumado tudo, quando tudo começa a acontecer, Neemias sente que está faltando alguma coisa no seu coração.
O povo está trabalhando, o povo está motivado, mas falta alguma coisa por dentro. E Neemias tem um discernimento de Deus, que está faltando a palavra de Deus no coração das pessoas. Palavra. Então no capítulo 8 de Neemias, ele chama Esdras, o sacerdote, o escriba, pede que Esdras abra os rolos da lei, abra a palavra de Deus e comece a ler em praça pública, convoca todo mundo vem para a praça pública, para todo o trabalho, vem todo mundo para a praça, e aí ele começa a ler as escrituras. E quando ele vai lendo, as pessoas vão ficando em silêncio, e elas vão prestando atenção em cada palavra, elas vão ouvindo, e aquilo vai tocando no coração, e aquilo vai falando com elas, e elas começam a chorar, elas começam a se humilhar, elas começam a quebrantar o seu coração só com a leitura da palavra. E eles passam ali de manhã até meio-dia. Quando é meio-dia, o povo está se acabando de chorar, só de ler a palavra de Deus. É um dos textos mais incríveis das Escrituras, porque mostram como a palavra de Deus é capaz de mobilizar o nosso coração e de nos ajudar a perceber onde nós estamos errando. Então eu quero fazer algo aqui, eu quero encerrar lendo alguns textos. Eu posso pregar aqui 2 horas, 5 horas, uma noite inteira, 2, 3 dias, e você sair daqui e não lembrar nada do que eu falei. Nada. E o que eu falei não fazer sentido nenhum para você. Mas a palavra de Deus não volta vazia. E se pelo menos o que eu falei aqui não reverberou no seu coração, eu espero que alguns desses textos que eu vou ler agora, eles realmente toquem dentro de você. Como a equipe cantou um dia desses aqui, esse cântico que diz: se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos sem jamais me desviar, o deserto então renascerá, florescerá. Eu creio nisso. Eu creio que a palavra de Deus, viva e eficaz, pode tocar no seu coração e transformar uma revolução dentro da sua casa hoje. Você crê nisso? Eu vou pedir que apague as luzes e vou colocar alguns textos aqui. Ouça bem esses textos. Eu rogo não por estes, não só por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, através da tua palavra, para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Procurem guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Tendo Jesus amado seus discípulos, amou-os até o fim. Até o fim. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Também os incrédulos fazem isso. Palavra de Jesus. Com amor eterno te amei, e por isso, com benignidade te atraí. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Leia comigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, terás que fazê-lo de novo. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. A ira do homem não opera, não produz a justiça de Deus. Mas, se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Leia comigo o restante. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Deus nos convoca a olhar para Ele e para a sua palavra. Ele está pronto a responder nossas orações. O problema é que às vezes nós resistimos à palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus penetrar dentro do seu coração em nome de Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar neste momento. O que é que você precisa pedir ao Senhor aí, neste momento? Eu não vou fazer nenhum apelo hoje. Se houver alguém aqui hoje que ouviu tudo que eu falei, se você ainda não entregou seu coração a Cristo, se você foi tocado por essa palavra, no final desse culto, vem aqui à frente. Eu vou estar aqui com os pastores, com alguns líderes, e nós podemos orar com você e ajudar você, dirigir, conduzir você na decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante que qualquer pessoa pode tomar na face da terra é entregar o seu coração a Cristo. É abraçar a fé em Cristo Jesus, é receber o sacrifício de Cristo no seu coração, na sua vida, e ser transformado, permitir-se ser transformado por Jesus Cristo, receber a vida eterna, a promessa da vida eterna, ser lavado e purificado dos seus pecados. Isso começa quando você se arrepende e vem a Cristo e diz: eu creio em Jesus e eu entrego a Ele meu coração. Então, se você quiser fazer isso no final desse culto, eu vou estar aqui à frente e você pode vir falar comigo ou com qualquer um dos nossos líderes. Os demais todos, pense um pouquinho na sua casa. Será que dentro da sua casa tem havido sinais de rejeição? Será que você tem deixado de amar a sua família como deveria? Será que há desacordo dentro da sua casa, falta de unidade? E tem uma parte que é sua, você tem que dar um passo atrás e tentar novamente amar com amor eterno, atrair com benignidade. Não é o que o seu marido tem que fazer, minha irmã, não é o que a sua esposa tem que fazer, meu amigo. Não são seus pais, não são seus filhos. Começa com você. Abrace a palavra de Deus, abrace esses textos. Fala para Deus: Deus, grava isso no meu coração em nome de Jesus, e não deixa a tua palavra sair de dentro de mim, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa a tua palavra sair de dentro de mim. Não me deixa ficar perdendo tempo com essa vida, porque o Senhor prometeu que se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai ouvir a nossa oração, e Ele vai trazer cura sobre o nosso lar. Vamos orar nesse momento. Se você quer orar nesse momento, intercedendo por sua casa, por sua família, pedindo a Deus que haja dentro da sua casa unidade e amor incondicional. Se você sente que falta isso, mas você quer nesse momento suplicar a Deus e colocar-se à disposição do Senhor para ser parte do tratamento de Deus, permitindo Deus tratar primeiro o seu coração e depois a sua casa, fica de pé onde você estiver e vamos encerrar este culto orando e clamando ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu estás presente neste lugar.
Nós honramos ao Senhor, nós respeitamos ao Senhor. E se nós estamos aqui neste momento de culto, é porque reconhecemos a tua soberania, a tua majestade, a tua divindade e nos submetemos ao Senhor. O Senhor está aqui conosco nesta noite. O teu Espírito está sobre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. E é o teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o teu Espírito Santo que esclarece para cada um de nós o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o juízo. E se somos convencidos de alguma coisa, somos pela presença do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a mudar em nome de Jesus, a abraçar a tua palavra, a avaliar a nossa vida de acordo com ela, a proteger a unidade dos nossos lares, a expulsar de dentro da nossa casa toda a sorte de rejeição e a amarmos incondicionalmente, como o Senhor tem nos amado todos os dias e nos atraído pela tua benevolência, pela tua benignidade, pelo teu grande amor. Abençoa cada um nesta noite, Senhor, cada lar aqui representado. E se esta é a tua palavra, Senhor, palavra do Senhor, que ela penetre no coração de cada um. E que cada um, ao levar essa herança bendita para os seus lares, seja instrumento do Senhor para propagar isso dentro de casa, Senhor. Sejam multiplicadores das tuas palavras dentro dos seus lares. E Senhor, eu oro ao Senhor, confiando no teu poder, que haverá uma grande revolução nos lares desta igreja, Senhor. Eu creio nisso. E cada um de nós aqui clamamos ao Senhor, completa a tua obra em nome de Jesus. Faz um milagre em nome de Jesus. Traz cura, traz restauração, Senhor, e sobre cada família. E todo o espírito do mal que tem rondado os lares, tentando trazer destruição, tentando trazer morte, afastamento, distanciamento, que esta ação do inimigo seja quebrada em nome de Jesus. E que os teus servos que aqui estão, abraçando a tua palavra, possam experimentar a graça do Senhor e a tua promessa de que tu estarás ouvindo a nossa oração e agindo com o teu poder do céu sobre a vida de cada um de nós, Pai. Enche o coração do teu povo de plena paz. Ó Deus, traz paz sobre as famílias. Traz restauração sobre as famílias. Aqueles familiares que estão afastados do teu evangelho, traga-os de volta para a presença do Senhor, Pai. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Redentor, e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, a unidade do Espírito, seja sobre cada família aqui presente, sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. Para a glória do teu nome, todos nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, vamos em paz, uma boa semana para cada um dos irmãos. Domingo que vem nós vamos continuar essa mensagem, se Deus nos permitir. Vamos em paz em nome de Jesus.